Boa noite, estamos começando agora mais um Momento App e hoje a gente começa aqui uma série de entrevistas com membros da associação, ex-associados, membros da diretoria e ex-presidentes da App, que é o caso de hoje. O Michael Aceto, que foi presidente em 2011, ele está aqui com a gente para trocar uma ideia. E quero agradecer a presença dele, lógico, e já começar com uma pergunta de como você entrou na App, como conheceu a App? Bom, primeiramente boa noite a todos. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu ingressei na App, como acho que todos aqui, conheci a App através que minha irmã estudava, ela fazia faculdade, usava a App, e como tal eu conheci a App nesse inteirinho. A App antigamente era só tida como transporte, então eu conheci a App como transporte universitário. Eu ingressei na App jovem, tinha de 17 para 18 anos. Eu fui cursar Ciências Contábeis, fazia a faculdade em São Vicente. E minha história na App foi meio engraçada, porque quando eu entrei na App era uma época meio conturbada da associação. E como eu era sempre o último a descer, um dos últimos, o primeiro a subir, mas o último a descer, você acaba tendo mais contato com os associados, os motoristas, às vezes se perdiam, trocavam de motorista, eles não sabiam o caminho. Então você acaba tendo que ensinar e mesmo jovem, muito, 17 para 18 anos na época, eu acabei assim como ajudando. Isso foi meu primeiro ano. Já no segundo ano, eu acabei sendo o coordenador do carro, porque no primeiro ano não tinha coordenador, por isso que eu acabava ajudando. No segundo, quando precisavam de alguém para ser coordenador, acabou surgindo o meu nome. No final desse ano, o Rogerinho, foi o presidente, meu primeiro presidente na gestão, me convidou para fazer parte do Conselho Fiscal. No Conselho Fiscal, eu participei de 2 reuniões como conselheiro, dei algumas ideias, ele gostou, me convidou para ser vice-presidente. Meu terceiro ano de AEP eu fui vice-presidente. Como tal, a gente desenvolveu muita coisa, foi um ano bem legal. E no meu quarto e último ano de associação, acabei sendo eleito presidente da AEP. E minha história na parte de diretoria é assim, como associado que meti o B dele, assim pode-se dizer, para ajudar, segundo ano de coordenador, fiz uma pontinha ali no Conselho Fiscal, vice-presidente, presidente. Foi assim que eu conheci, assim que eu entrei e que eu fiz parte da diretoria. Sim, e você como presidente, seria legal você falar para o pessoal assim, as principais metas que você teve e o que a sua gestão realizou assim dentro da App? Olha, quando o meu histórico na App, então, meu primeiro ano foi um ano meio conturbado, o segundo ano, já com a gestão do Rogério, foi um ano para colocar a casa em ordem, que tinha alguns pontos para acertar. Quando no meu terceiro ano que eu fui vice-presidente, a gente começou a intitular algumas coisas na associação. Nós acreditávamos, e eu ainda acredito, e eu vejo hoje um programa como esse acreditando, que a associação não é só transporte. Então, nós começamos a implantar algumas coisas, como o campeonato de futsal, como a campanha contra a dengue, campanha do agasalho. Então, a gente começou a implantar alguma coisa desse tipo. E quando eu fui presidente, eu era, como posso dizer, eu gostava muito disso, como vice-presidente acreditava, e como presidente eu tentei implantar isso. Então, uma das maiores, que eu posso dizer, feitos, ou que eu me orgulho de ter participado, foi de ter sido uma pessoa dentro da diretoria que apoiava que a App não é só transporte, que a App é mais do que isso. Nós somos, até ainda lembro como se eu fosse, não sou mais. Mas a App é uma associação dentro de Peruíbe, uma das mais ativas da Baixada. Na minha época tinham 600 associados, então é muito forte, tem uma força muito grande. Eu acreditava, como o campeonato de futsal até hoje faz sucesso, que com ações como essa, para unir a juventude, nós tínhamos força para fazer, e eu acreditava nisso. Então, como por exemplo, um dia, eu lembro aqui, que era um domingo, 9 horas da manhã, nós reunimos 100 pessoas na Prefeitura Municipal para fazer uma campanha contra a dengue, uma campanha de conscientização. Nós fomos à rua distribuir panfletos, fomos todos de uniforme. Então, por exemplo, ações como essa, eu creio que foram as grandes, se eu posso dizer, realizações do tempo que eu passei na época. Então, eu participei de uma evolução, onde a gente, de certa forma, ajudou a organizar a App administrativamente e financeiramente também, e também na parte do social, onde a gente implantou a parte de
vice-diretoria de esportes, a parte de imprensa a gente começou a dar mais valor, o site da app, na época eu lembro que a gente reformulou. Então assim, eu creio que o transporte em si, a gente manteve como sempre foi um dos grandes diferenciais da app. Agora, a parte social foi o que eu posso dizer a maior realização da minha gestão. É bem legal você falar isso, porque até hoje muita gente entra na app achando que a app é só o transporte. E do jeito que vocês implementaram, hoje em dia continua, tem muita campanha social, o associado da app, ele tem desconto em curso de inglês, em autoescola, restaurante e muita coisa, e que eles acabam deixando de participar por não se interessar por tudo isso. E eles não se interessarem acaba sendo um dos maiores problemas da app, o associado querer só pegar o ônibus e ir embora. E eu queria até que você falasse também um pouco disso, as maiores dificuldades assim de você administrar a app, talvez seja essa, a falta de participação do pessoal? Pois creio eu que teremos muitos associados assistindo. Cabe a vocês a construção de uma associação maior, mais forte e melhor. Porque eu ainda foi um dos problemas da minha gestão. Tem muita gente que entra no ônibus, reclama de alguma coisa, vai para a faculdade. Volta para sua casa com o transporte da app, reclama de alguma coisa. Mas acaba não fazendo ou não dando opinião para melhorar. A responsabilidade da associação não são só dos diretores. A responsabilidade da associação são de todos, são dos associados, são dos munícipes. Porque a app, ela é uma associação que está há tanto tempo, está desde 87 aqui, e ela tem um grande papel. Eu posso dizer para você, arrisco em dizer que de quem é um pouco mais velho de Peruíbe, todos os comerciantes que se formaram aqui, ou pessoas, advogados, contadores, projetistas, engenheiros, todos tiveram uma passagem pela app. Nós temos uma lista de grandes pessoas que hoje são políticos ou são grandes comerciantes que fizeram parte da app. Então assim, a app é a história de Peruíbe, faz parte da história de Peruíbe. E muita gente acaba não valorizando e não entendendo que também é responsabilidade dela. Porque um associado que dá uma ideia, que leva uma ideia para a diretoria, é um associado que quer ver a associação melhor. E não só, às vezes, tem que contribuir. Então, contribuir com ideia. Se tiver alguma coisa errada, tem que puxar a orelha da diretoria sim. Tem que ajudar, mas principalmente tem que ajudar. Esse também era um dos pontos que a gente enfrentava. Porque tinha associado que se queixava, mas não ajudava. Assim como tem aquele associado que ele tem o interesse, tem o intuito de ajudar a associação, de ver a associação crescer. E esse era o associado que a gente gostava de conversar, gostava de ouvir. Porque ele, junto com a gente, desenvolveu um trabalho para o crescimento da associação. Então, assim, esse é um ponto muito importante. Tem muito associado que vê a app como transporte. Então, ele senta, dorme, ou conversa, ou brinca dentro do ônibus, vai e volta para casa e acha que a app é só isso. E a app, para vocês que estão assistindo, não é só isso. Então, façam, né, se cada um fizer o seu papel, a diretoria fazendo o papel dela, se o associado contribuir para isso, a app ainda tem muito a crescer. Muita coisa boa pode acontecer vindo da app. Então, e aproveitar também para pedir para os associados essa comunicação. A gente já falou aqui um monte de vezes e ficamos esperando o contato de vocês no nosso Facebook, a app oficial, ou até mesmo indo na sede da app, não só criticar, mas tentar vir com ideias e sugestões para a gente melhorar a app. Porque a diretoria até tenta fazer bastante coisa, mas com a ajuda dos associados que a gente vai conseguir melhorar. E perguntar para o Michael, da app, o que a app assim, trouxe de bom para você ser presidente da app, ser um representante da app, o que trouxe de bom, tipo, no seu crescimento da vida em geral ou profissional? No caso, a app foi uma grande escola para mim. Todo período de faculdade, creio que como para você, como para todos, é um período que a gente evolui muito. Eu entrei de 17 para 18 anos, eu não tinha experiência, era muito tímido e tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas pela minha timidez até então. E a app foi muito bom para mim nesse sentido, porque como coordenador, que eu citei que eu tentava ajudar no ônibus, e depois como coordenador, vice-presidente, você acaba tendo que falar com muita gente, porque associado, eu lembro na minha época, eu disponibilizava o telefone para associado, então às vezes ele ligava para dar uma ideia, de que tinha muito associado, ou ele ligava para reclamar e você acaba conversando. Então você adquire essa experiência do contato com o ser humano mesmo.
de você falar, ter que ir lá na frente do ônibus para dar recado. Quantas vezes eu ia na frente do ônibus, pedia atenção de todo mundo para poder dar um recado. Isso fez com que eu melhorasse a parte de comunicação mesmo, pessoal. Porque você perde a vergonha, né? Você tem que aprender a vergonha, deixar de ser tímido para poder falar com a pessoa. E isso hoje no meu trabalho eu exerço muito. Eu tenho que falar com o próximo, ter que comunicar, saber chegar em algum local, e a app, e ela me proporcionou isso. O período de faculdade bastante, mas também a app me ajudou demais nesse ponto. Então, é bem legal você comentar isso. E hoje em dia, você está trabalhando no quê? O que assim você está fazendo? Hoje em dia eu trabalho numa instituição financeira, sou gerente de contas, sou bancário, né? E a app, assim, para relacionar o que eu faço hoje com o que eu fiz, também na parte de gestão me ajudou muito. Hoje eu trabalho muito com número, trabalho com... você tem que assessorar o seu cliente, né? Buscar a melhor forma de atendê-lo. E a app na parte administrativa também me ajudou muito. Porque a parte de você gerir uma associação, tendo ali o seu custo, às vezes era maior do que o que você recebe. Toda essa parte de gestão de número e de relacionamento com a pessoa foi o que eu posso dizer que me ajudou no que eu sou hoje. Hoje eu posso dizer que eu aprendi muito no meu período de faculdade. E é assim, hoje eu sou, então, posso dizer, trabalho com assessoria financeira e gerente de contas de uma instituição financeira. E, Michel, como que você fazia para conciliar o tempo, os horários da app e do seu trabalho nessa época? Foi bem complicado. Eu ainda tinha, no meu último ano de faculdade, tinha o TCC para fazer. Então eu tentava conciliar trabalho, a app, final de curso, mais família, né? E vida pessoal, que para quem acha que diretor tem salário ou tudo mais, não tem, é um trabalho voluntário. Então eu tentava conciliar todo o esforço de só ter tempo ao final de semana para poder fazer algum projeto, desenvolver alguma coisa com a app, com o trabalho e tudo mais. Era um período bem difícil, porque eu lembro que eu saía do serviço, muitas vezes, na época eu era caixa, eu sou bancário, eu era caixa, e muitas das vezes eu saía às 5 horas do meu serviço para pegar o ônibus que passava 5h05. Eu muitas vezes fui literalmente correndo atravessar ali a Praça Central, Praça da Igreja Matriz, com a mochila nas costas para conseguir subir no ônibus. E aí subia no ônibus e sentava com algum diretor ou com algum associado e já ia discutindo algum projeto da app, descia na faculdade, começava a vida universitária, voltava no telefone conversando, desenvolvendo alguma coisa. Então foi um período bem corrido, só que também foi um período de muita aprendizagem. Eu aprendi muita coisa, porque como presidente você acaba, vice-presidente na época, como presidente você acaba participando de todas as áreas, então a esportiva, a imprensa, e você acaba com contato com as pessoas aprendendo, né? Quando você está disposto a aprender com outra pessoa, você se abre para isso. Então eu acabo aprendendo muito, e o tempo para mim, por isso que eu sou às vezes meio acelerado, porque você aprende a conciliar, tenta conciliar tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. Foi bem difícil, bem corrido, mas graças a Deus deu tudo certo. Valeu, agradecer o Michael pela presença, foi bem legal a entrevista hoje, e essa aqui é só a primeira de uma série de entrevistas que a gente está fazendo, como eu disse no começo do programa. Para finalizar agora, né, queria que o Michel passasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo, para os associados, alguma dica, algum conselho para o pessoal ajudar na app. Para a diretoria, o recado que eu posso mandar é que não desanime. É difícil, desgastante, as reuniões, às vezes tem muitos dias que não fluem, acaba ficando um pouco cansativo, e a gestão em si, ela desgasta muito. Para quem está em casa e não tem ideia do que é fazer um trabalho voluntário, faça. Quem nunca fez, faça. Porque você aprende muito, cresce muito e principalmente aprende a dar valor àqueles que estão fazendo. Então, para a diretoria, não desanimar e acreditar que a associação pode ainda muito mais. Então, tudo que é feito para o bem do associado é muito bom, mas a app tem muito a crescer. Para o associado é que, se ele não participar, se ele não tiver interesse, ele não vai ver o fruto da associação que é para ele. A associação é para o associado. Então, parece bem redundante, bem simples isso, mas tem gente que não se deu conta ainda.
que ele fazendo bem para a associação, ele faz o bem para ele mesmo. Porque uma associação forte, uma associação ativa, uma associação que funciona, traz para ele benefícios, a comodidade de ir, de vir. Fora isso, trazer para Peruíbe também, para o jovem, né? Eu creio que a associação é um meio de unir os jovens de Peruíbe, a juventude de Peruíbe. A chamada Terra da Eterna Juventude, ela é uma terra que pode ser nossa. Então 600, 700 associados têm um poder muito forte. Então se o associado se juntar com a associação, ele vai ver que ele tem um poder, até um poder político, um poder de mudar a associação. 700 pessoas voltadas para o bem podem fazer muito. Então o meu recado é que se juntem, se unam e façam sempre uma associação melhor para vocês e para Peruíbe. Esse é o meu recado. Um abraço a todos e agradeço mais uma vez o convite de estar aqui. Forte abraço. Fiquem com Deus. Um abraço. Bom, pessoal, esse foi mais um Momento AEP. Se você tiver alguma crítica, sugestão ou até algum conselho, manda pra gente. No nosso e-mail é aep@aep.com.br, no nosso Facebook, que é AEP Oficial. E lembrando que o Momento AEP é uma transmissão SAT TV a cabo, realização TV Litoral. A gente vai ficando por aqui e semana que vem tem mais um. Boa noite.